Olá, Olá, Marco. olá, Olá, pessoal. bem-vindos, Eu sou o Luiz, ele eu não sei quem é. Marco Reis. E hoje eu vou falar através da mediunidade da FEPACIM, né? E nós vamos aí bater um papinho com vocês sobre as questões da vida, né? De como viver bem, né, Marco? Porque o que adianta a pessoa estar nessa experiência e ter uma vida miserável, uma vida pobre, né? Uma vida difícil, cheia de obstáculos, cheia de dor e sofrimento, né? O canal aqui, o propósito do canal é abrir a cabeça, né? Como diz o Zé, que é um outro espírito aqui da equipe, né? Abre o olho, abre a cabeça. E a gente veio aqui para isso. Não vamos falar sobre religião, a não ser que seja para esclarecer, certo? Mas aqui o canal não tem esse viés religioso, então todo mundo pode assistir, né? Uns vão ficar indigestos, outros vão amar, e é assim que é, né, Marco? O importante é que a gente está aqui para trazer ferramentas. A gente não vai vir com receitinha de bolo, né, Marco? Mas para que serve esse espírito se não vem falar coisa que ninguém sabe, se não vem falar coisa que não quer o além, se não vem para dizer, fazer previsão, né, Marco? Que espiritualidade é essa que faz isso? A gente não vai trazer receitinha de bolo, o que é ser um buscador, como buscar, como despertar, né? E sim, trazer ferramentas, que são essas ferramentas para viver bem, porque ao viver bem, ou aprender a viver nessa experiência, você já está em busca de você mesmo, que essa é a verdadeira busca, né? A busca pela sua consciência, manifestar os seus poderes, os poderes da sua alma, né? Você é um ser espiritual. E aqui você pode aprender a ser um ser super espiritual. Entendi. É uma espiritualidade na prática. Isso. Né? Para o dia a dia, né? Exatamente. Moderno. No dia a dia, isso. Né? No dia a dia, como lidar com as situações, como lidar com aquilo que você chama de problema, né? Aqui você vai descobrir várias coisas, inclusive, que a sua cabeça é o problema, né? Por quê? Porque você foi ensinado, você vive num sistema onde você é ensinado a ficar mental, onde você enfia as ideias da cachola que você vai aprendendo aí, na escola, né? Na tua igreja, no teu templo, enfim, onde for, na sua casa. Com a família. Com a família, né? E você vai aprendendo um monte de conceitos e também preconceitos, né? A respeito das pessoas, do que são as pessoas, do que são extraterrestres, do que é a vida, do que são os espíritos. Você enfia um monte de coisa aí de crenças e a sua vida se pauta em cima dessas crenças. E aí, a tua realidade, né? O que você vê, o que você vivencia no teu dia a dia é resultado dessas crenças. Entendi. Então, o que a gente acredita por dentro vai para fora. Manifesta fora, exatamente. Né? Então, se eu sou uma pessoa cheia de grilos, sabe aquelas pessoas que são cheias de ideias sobre tudo e todos? E ela já se antecipa, ela olha a pessoa e fala, ai, aquele, hein? Sabe aquelas buracas que faz aquela cara assim, ó. Sei. Não sei não. Né? Então esse não sei não já tem um julgamento por trás. Quando a pessoa te olha o Marco, olha a Fernanda e fala, são estranhos, que esquisito, né, Marco? Já tem o quê? Já tem um julgamento. E esse julgamento vem de onde, Marco?
vem daquilo que ela tem de conteúdo anterior ao julgamento, que diz o que é certo ou errado. O certo ou errado, o que é o normal e o que é o esquisito, né? Então, muitas pessoas começam a aprender que lá em casa, que todo médium é esquisito, né? Tem aquele pai e aquela mãe, essa criança aí, não sei não, né? Já torce o nariz, porque a criancinha lá já tá mais perto do espiritual do que de todos esses aprendizados, essa salada mista que vocês fazem aqui, né? Essa saladê, vai ser uma nova palavra minha, um saladê que só, né? E então a criança está mais purinha, está mais assim próxima do espírito, da alma, né? Então ela tende a manifestar mais as coisas. E as crianças hipersensíveis, que isso vão ser aulas à parte, né? Vão ser programinhas à parte, elas têm uma maior sensibilidade ainda. Então, às vezes a criança está lá, vê um vulto, vê um espírito, enxerga outra dimensão, vê um ser extraterreno, né? E aí o pai e a mãe abafam, querem abafar aquela criança. De medo, a maioria das vezes é por medo, porque não quer que a criança seja rejeitada, não quer que a criança pareça estranha, que seja diferente. E às vezes, pasmem, mas existe a dor de cotovelo, né? A famosa... De uma mãe e de um pai que não tiveram esse contato com a espiritualidade. Até uns fizeram cursos e não desenvolveram mais nada, né? Porque se afastaram de si, e aí ficam como esse fedelho, essa criança, esse pentelhinho está desenvolvendo, essa pentelinha, e eu não, né? E outros é por ignorância, outros são por medo, aquela mãe, né? Morre de medo de fantasma, Deus me livre, você tá vendo? Aí vai lá, põe uma gravura na frente da coisa, onde você tá vendo? Na cortina? Pega, tira a cortina, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas enfim, tem todo tipo de coisa, né? A famosa invejinha, né? Tem sim. Eu ia falar a famosa invejinha. Tá certo. Então, a gente continua as suas perguntas. Tá. A gente, voltando, a gente falou que o que está por dentro vai para fora. E a pessoa tem um monte de ideia na cabeça. E você falou que muitas vezes a cabeça ela se torna o problema, né? A nossa cabeça, ela pode ser a nossa maior amiga, mas pode ser a nossa maior inimiga. Mas, ô Luiz, a gente fala assim de espiritualidade, muita gente pensa nessas ideias anteriores que você falou da espiritualidade ou de conceitos a respeito de um médium, e aí a gente está falando agora que isso daí pode se tornar um problema. Por quê? De você acreditar na espiritualidade? Na espiritualidade que a gente já sabe que tem por aí. Que a gente falou, não, a gente é diferente porque a gente está ensinando ferramentas para o dia a dia, né? O que acontece? Existem muitas distorções, muitas ideias equivocadas, né? Aqui a gente não gosta muito de falar o certo e errado, porque depois vocês vão entender por quê, né? Vai ter um monte de programinha explicando, falando sobre o certo e errado. Mas enfim, são ideias distorcidas sobre espiritualidade. Então, muitas pessoas ainda, né? Nós estamos em 2023 aí, né, Marco? E as pessoas ainda acham que quem recebe espírito é espírita. Né? Quem tem uma incorporação, uma facilidade para ter uma psicofonia, quem nos enxerga, né? Quem nos escuta, assim como vocês, é um espírita. Logo tem que frequentar um centro, tem que ser doutrinado, tem que ser adestrado. E não é assim. Isso é uma capacidade do ser humano, porque ele não é um ser humano. Olha que interessante. Eu vou falar umas coisas que não falar assim, né? Óbvio, né? Mas mesmo sendo óbvio, vocês não pensam nisso. Né? Vocês são seres espirituais, vivendo uma experiência humana.
Isso daqui é temporário. Este corpinho contém um espírito dentro. Uma parte de uma alma grandiosa que está aqui, como se você e a Fê e todos vocês fossem sondas para experimentar nessa dimensão e em outras, né? Porque a alma que pertence ao todo, que uns chamam de Deus, e aqui a gente não vai usar isso, vai evitar, essa energia que tudo criou, ela se subdivide e divide de novo, e divide, e vocês não adianta querer entender, porque não é uma coisa para a cabeça entender, né? E aqui vocês estão, é uma porção da alma de vocês que está contida, né? Então, assim, quando vocês vêm para essa experiência aqui, vocês não manifestam os potenciais que tem a alma de vocês, que são inúmeros, né? Então, a estar aqui e viver bem é ir de encontro a essa busca. Isso é a verdadeira espiritualidade. Você buscar a sua alma. Não é porque você está numa experiência humana que você não pode ter experiências espirituais, porque você é um espírito. Nesse ponto, Luiz, a cabeça se torna esse obstáculo que você disse, se você não olhar para ela nas ideias que você tem? Sim, certamente. Porque são ideias de terceiros? Sim. Você vai incorporando as ideias, as coisas que falam aí na tua igreja, no teu templo, no centro espírita, na tua casa, né? E tem um monte, e por trás dessas ideias tem mais ideias. E tem vários conceitos e preconceitos em torno disso. Né? Então começa aquela coisa, se ela recebe um espírito e não teve um treinamento espírita, ela não pode. Aí começa, não, você não pode, você não tem direito, quem é você? Né? Eu estou há 20 anos no centro espírita e fiz todos os cursos e faculdades dentro do centro. E você, quem é você, Marco? Quem é você, Fernanda, para estar recebendo um espírito que não fez nada? Porque também não sabem da história desses dois, né? Não sabem que eles vêm de uma longa jornada, né, Marco? Sim. Se trabalhando, e não é porque eles não frequentam um centro ou seja lá o que for, que eles não tiveram toda uma dedicação, todo um preparo e mais, aprenderam com gente. No dia a dia, tendo aula, né? Receberam eu, Calunga, Zé, Verônica e inúmeros outros companheiros de outra dimensão, que somos amigos, né? Nós consideramos esses dois como família de verdade, né? E a gente Isso também. É família, porque a gente quer tirar o melhor um do outro, sabe? Mostrar o que há de melhor, né? E auxiliar, botar para cima, essa é a verdadeira família. Isso é amor de verdade, né? Então, eles aprenderam com a gente, né? Mas como é que eles vão saber se quem está vindo é de confiança? Marco? Tem essas perguntas, né? Tem essas perguntas. E as pessoas têm, porque lógico, a cabeça, né? Tem a dúvida. A Mariazinha que fica aqui, a Maria. né? Apresenta a Maria antes de continuar, então. A Maria, né? A famosa Maria que fica aí. A Maria vai com as outras, né? A Maria vai com as outras, ela precisa de... Primeiro, ela contesta tudo. Ela é toda desconfiada, porque ela é machucada, né, Mar? Ela já se ferrou muito, já foi enganada, já foi pisoteada, né? Já entrou em muita conversinha, já assistiu muito programinha de médium que enganou. Então ela é toda tica. Faz aí, Marcos, os tique. Tique nervoso. Né? Cheio de tique nervoso. Exatamente. Então, a Maria vai com as outras, ela olha pra frente, mas ela, ao mesmo tempo, ela olha pro lado e fala assim, você também acha? Você acredita nesses dois? Será? O que você acha? Tá sempre procurando validação e opinião dos outros, né? Por quê? Porque ela não aprendeu a se ouvir, né? Porque ela tá pobre do espírito,
né? Pobre do espírito dela. Uhum. E como ela é pobre do espírito dela, ela acabou ficando só nesse... eu sou um corpo ambulante, né? E ficou muito presa nessa ideia e acha que espiritualidade é coisa de fim de semana ou de vez em quando ela frequenta aí um grupinho de meditação, um grupinho na igreja. Fica no grupo, ali, né? Fica coisa isolada, né? Então, ela não aprendeu a sentir. Não é que não aprendeu a sentir, mas ela não resgatou o sentir dentro dela. Porque a gente costuma dizer, vocês já sabem tudo, só que isso ficou dentro das caixas. Né? Vocês foram sufocando essas ideias a respeito de si mesmos, da consciência, dos seus potenciais. Não vou me estender muito, porque isso é material para um monte de outras aulas, né? Tá. Mas assim, vocês não sabem mais sentir. Vocês vão abafando o sentir, né? E a pessoa acha assim, não, mas eu gosto dela, então eu sinto. Mas eu queimei o dedo na panela, então eu sinto. Não é esse sentir que eu falo. É um sentir do coração. Interior, né? É um discernimento que já é um potencial da alma, que quando você está em busca de renascer esses potenciais, de encontro com esses potenciais e manifestar os potenciais da sua alma aqui, você aprende a sentir com o coração. E você não precisa que ninguém valide para você. Você não precisa que ninguém fale assim, não, eles falam a verdade, aquele lá mente, aquele não sei o quê. Por quê? Porque você sente o que é verdade no seu coração. Você começa a treinar, ficar dentro de você, se valorizar, se cuidar, e isso vai crescendo. E aí, como uma criancinha, você vai aprendendo a explorar o mundo e ouvir só aquilo que soa a verdade para você. Você vai assistir um programa e você vai falar, não, isso não está em coerência com a minha alma. Sua alma vai te alertar. Entendeu? Entendi. Então, como essas pessoas elas estão muito fora desse contexto, elas estão pobres do espírito delas. Entendi. E não é que isso acaba virando uma capacidade do próprio espírito de sentir as coisas, então, né? Porque na época do Chico, nosso querido Chico Xavier, ele precisava tantas demonstrações de que a mediunidade realmente dele era verdadeira. Porque era uma época que era extremamente as cabeças muito fechadas, Marco. Né? Então ele precisou fazer algumas manifestações para as pessoas começarem a ver que isso é uma coisa natural do ser humano. E abrir a cabeça, né? Mas pasmem que existem pessoas ignorantes, e ignorantes eu não estou querendo ofender, estou querendo dizer que ignoram as coisas da vida, né? Da consciência, que falam, mas o Chico era uma coisa à parte, nunca mais terá outro Chico. Né? Quando na verdade existem milhares de Chicos por aí. Tá certo. Aqui. Né? Então, mas assim, não vão ser Chicos como Chico. Porque ele também é uma outra época. Porque cada um é cada um. Né? E passamos do tempo de ter que ficar provando, fazendo manifestações. Certo? Por quê? Porque esse canal é para as pessoas, quem chegar aqui vai chegar pelo coração. E porque também, como é a nossa jornada, a minha, da Fernanda, a gente está aprendendo junto, não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar o caminho. Exatamente. Né? E quem estiver interessado e quiser se beneficiar disso... Quem quiser aproveitar, vão ser experiências riquíssimas, né? A gente vai ter esse contato, vai ter programinha só deles, vai ter contato com a gente, com seres de outras dimensões, enfim, né? Mas vai ter muito, muito aprendizado para quem tiver ouvidos de ouvir. E olhos para ver também, né? E coração para sentir. Para sentir, tá bom? Obrigado, então, Luiz. Até a próxima. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Espera que você esteja bastante presente com a gente. Estarei. Obrigado. Até mais.